Você recebeu o diagnóstico de transtorno de pânico e tem dúvida se o tratamento só precisa ser feito com o uso da medicação ou pode ser feito com a psicoterapia? Então te convido a continuar assistindo aqui o nosso vídeo até o final, onde nós vamos tirar essas e outras dúvidas sobre o tratamento psicoterápico para o transtorno de pânico. Seja bem-vindo ao nosso canal Saudavelmente. Aqui nós trazemos um conteúdo semanal a respeito de psiquiatria e psicologia, abordando a saúde mental de uma forma leve e descomplicada. Eu sou Fernanda Marques, médica psiquiatra, formada pela Universidade Estadual de Maringá. E eu me chamo Maria Gabriela Sartori, sou psicóloga, formada pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em terapia comportamental pela USP. Nós colocamos aqui no canal 2 vídeos falando a respeito de transtornos de pânico. Um explicando de uma forma um pouco mais geral de como funciona esse transtorno, como são os sintomas, de que forma o paciente se apresenta, e em outro nós falamos a respeito do tratamento. Nos comentários nós recebemos algumas dúvidas específicas a respeito do tratamento psicológico e a respeito disso que nós vamos falar um pouquinho melhor nesse vídeo. Então, Gabi, vamos lá. A primeira pergunta foi: qual é a duração de um tratamento psicológico depois que eu recebi o diagnóstico de transtorno de pânico? Essa vai ser sempre uma questão que o paciente vai ter no início do tratamento. Infelizmente, a gente não consegue dar uma resposta certa, até porque também o paciente pode estar acometido com outras comorbidades, outras questões psicológicas, por exemplo, uma depressão ou outro tipo de transtorno de ansiedade. Comecei a ter crises de pânico após o meu divórcio. Como tratar? Essa é uma questão muito importante. Geralmente, quem sofre com síndrome de pânico teve alguma situação estressora, um trauma, alguma questão, e é um perfil de paciente que tende a dar conta na situação, até abraçar toda a questão. Por exemplo, se é uma questão da dinâmica mais familiar, ficar em frente das questões e até também tender por conta disso a ter uma postura mais de reprimir os sentimentos e o que está vivendo. Eu uso um exemplo para pacientes que é o seguinte: é como se quando a gente vê uma situação, a gente tende a lutar, a reagir a ela. Só que daí depois de um tempo, que a situação até já se resolveu, o cérebro ele dá um alerta de que foi demais aquilo, que foi intenso. Então, é muito comum aparecer pacientes com síndrome do pânico que se queixam de ter vivido um processo de luto ou alguma situação difícil, como ela citou na pergunta de um divórcio, e depois de 2 anos de começar a desenvolver crises. E lembrando que não necessariamente, né? Pode ser uma predisposição da pessoa que foi evidenciada por conta de uma situação de estresse, mas existem pessoas que passam a desenvolver também sem ter vivido um processo estressor necessariamente, né? Por isso que, vivendo uma situação pessoal que tenha causado algum tipo de trauma, o tratamento psicoterápico também precisa trazer essa questão. Por exemplo, se for um processo de luto, às vezes a pessoa pode ter tendido a não elaborar bem o luto, então é preciso trazer essas questões para serem tratadas. Como a terapia para o transtorno de pânico realmente funciona? É muito pessoal, Fer, em relação à abordagem. Aqui no canal, quem nos acompanha já percebe que a linguagem que eu trago em relação à psicologia é da abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, se você tem interesse em fazer terapia, é importante que você dê uma olhada sobre os tipos de abordagem para ver qual que você se identifica. Trazendo a terapia cognitivo-comportamental, a gente parte de alguns princípios. Eu gosto de dividir em 4 para o tratamento. O primeiro seria fazer uma avaliação diagnóstica mais precisa. Todo o início de tratamento da terapia cognitivo-comportamental pede isso do terapeuta, uma avaliação até em conjunto com o psiquiatra se foi feita uma indicação. O segundo ponto é trabalhar sobre o ciclo do pânico / uma psicoeducação para o paciente. Psicoeducação é um termo que a gente utiliza, né, que explica trazer para o paciente o entendimento da forma como um transtorno mental funciona. Trazendo esse ciclo do pânico de uma forma bem sucinta, até se vocês quiserem que eu traga um vídeo específico falando sobre ele, deixa aqui nos comentários. Mas ele funciona de que forma? Começa a ter os sintomas físicos da crise de uma forma súbita, que ele não tem controle.
Ele vai desencadeando com isso pensamentos catastróficos, de preocupação excessiva, de estar morrendo, de estar acontecendo de novo uma crise, porque ele já tem um histórico, de poder estar enlouquecendo, uma frustração muito grande e um foco com isso também nos sintomas físicos. E aí, o que isso desencadeia? Um aumento dos sintomas físicos, por isso que a gente chama de ciclo. Então, começa com sintomas físicos, a pessoa começa a ter esses pensamentos extremamente catastróficos, e esses pensamentos, então, eles aumentam a ansiedade, intensificando, assim, os sintomas físicos e mantendo essa pessoa nesse ciclo do pânico num tempo um pouco maior. E é muito comum o paciente que experimentou crises de pânico, ele começar a ter medo de ter a crise. Então a gente fala que é o medo do medo, né? A pessoa fica sempre em alerta e a psicoterapia é um grande recurso que o ajuda a compreender esses recursos que ele pode ter no sentido de dominar o medo e de não viver em função dessas possíveis crises, né? E esse é, inclusive, o terceiro pilar, é trabalhar nessa preocupação constante que o paciente tem, essa necessidade de controle também, essa preocupação de que ele vai ter a crise, aí também uma preocupação do que essas crises podem desencadear para eles, porque ele fica extremamente ansioso, preocupado o tempo inteiro e até chegam a duvidar se poderia enlouquecer ou se pode estar desencadeando alguma outra questão de saúde. Então, a psicoterapia atua para auxiliar muito nesse sentido. E o quarto passo é o ensinar para o paciente habilidades técnicas de respiração e relaxamento, para ele utilizar em um momento de crise. Então, ele vai estar nesse ciclo, mas com o aprendizado, com a psicoeducação, ele vai conseguir romper, quebrar esse ciclo de uma forma mais concisa, mais consistente, e também utilizar nesse momento algumas técnicas que ele vai aprendendo na terapia para conseguir amenizar o sofrimento no momento de uma crise. Outra pergunta é: o tratamento medicamentoso se basta ou as duas coisas podem acontecer paralelas, medicação e psicoterapia? Eu percebo que para o transtorno, não sei qual a sua opinião, mas falando sobre a síndrome do pânico, eu acho que é gritante a diferença quando faz uma combinação dos dois. Quando o paciente, primeiro que quando ele busca uma ajuda psicológica, nesse caso, infelizmente ele já está num sofrimento muito agudo, ele está tendo crise de uma forma muito recorrente, então é até difícil ele conseguir raciocinar e pensar de uma forma mais positiva de que ele vai conseguir lidar com essas crises de uma forma mais tranquila e mais amena. Então eu percebo uma diferença gritante quando é combinado os dois. Eu percebo e falo para os pacientes que assim, são dois recursos diferentes que se somam e que se complementam, né? Então um paciente que toma medicamento, ele tem um grande alívio e se desenvolve em um sentido. Quando ele faz psicoterapia, ele desenvolve outros recursos e alivia em outro sentido. Então, quando a gente soma alívios, a gente tem um resultado muito mais efetivo do que se a gente faz um ou outro de forma isolada, né? Sem contar também que, falando da psicoterapia, um foco muito grande é promover autoconhecimento. Então, o paciente ele vai entender mais sobre a sua história de vida, entrar mais em contato em relação a sentimentos, desenvolver habilidades emocionais também. No caso do pânico, habilidades para lidar com as crises. Então, acaba sendo um divisor de águas ali também para a vida de quem sofre com síndrome do pânico. Então, espero que vocês tenham gostado, que as perguntas e as respostas tenham conseguido elucidar as dúvidas de vocês. É importante sempre esclarecer que nós não temos como objetivo substituir a consulta médica. Se você sofre com alguma dessas questões, é importante que você busque um atendimento especializado para poder entender um pouquinho melhor a respeito do teu quadro. E se você gostou do vídeo, te convidamos então a curtir, deixar suas dúvidas nos comentários, se inscrever no nosso canal ativando os sininhos para não perder os nossos próximos vídeos. E também, é claro, nos seguir nas redes sociais. Um beijo e até breve!